Olá, tudo bem? Que bom que mais uma vez você pode estar aqui conosco, perdão, né? Um pouco frio, garganta difícil, mas vamos lá. Que bom que você está aqui e mais uma vez pode estar conosco para participar dessa nossa aula, esse momento gostoso da Escola de Formação Eclesiástica. Hoje, nossa segunda aula de santificação pessoal. Então, vamos falar um minuto com Deus. Pai querido e santo, louvado seja o teu nome por essa manhã maravilhosa e gloriosa, por esta permissão, ó Deus, que o Senhor nos dá de juntos aprendemos da tua palavra. Abençoa meu irmão, minha irmã, esse que está ouvindo esta aula, seja de manhã, à tarde ou à noite, no momento em que ele acessar, que o Senhor abençoe, que o Senhor a abençoe, derramando das tuas mais ricas bênçãos sobre a vida desta pessoa. É meu desejo e oração e a faço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, então, compartilhar com vocês aí um pouco da nossa tela para que a gente caminhe junto, né? Vamos lá? Então, hoje nós continuamos naquele nosso propósito de comentarmos a respeito, então, agora da parte imaterial, né? Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: E tal como está determinado que os homens morram só uma vez e depois disso venha o julgamento. Então, o que ocorre? Nós temos uma vida para vivê-la e uma coisa é certa: em um determinado momento, esta vida vai acabar no sentido de nossa vida aqui, nesse plano terreno, né? Mas todo ser humano, ele tem uma vida espiritual, né? Ele tem uma vida que não finda-se. Agora, aonde ele vai passar esta vida imortal, né? Esta vida eterna, como a palavra do Senhor diz, vai depender única e exclusivamente daquilo que ele vai decidir. Ele pode optar em passar essa eternidade, né, posterior a esta vida física, a vida eterna, ele pode passar nos céus, no gozo com o Senhor, ou pode passar num lugar terrível chamado inferno, onde apenas tem dor e sofrimento. Isso é uma decisão humana. Da parte de Deus, ele já propiciou que todos possam estar junto com ele no céu, no gozo eterno. Mas é o ser humano que decide, Deus deixou à sua disposição. Mediante isso, e sabendo que o nosso corpo, nesta parte material, não se regenera, mas continuará seu processo de degeneração até voltar ao pó, resta-nos ver a questão da nossa parte material. Nós havíamos deixado, então, para você aí dar uma pesquisada, uma verificada, né? Então você já descobriu aí, eu creio eu, que o corpo, ele, a regeneração que a palavra do Senhor diz, ela não chega nesse corpo físico, porque esse corpo físico ele está decretado a ter um final, ou seja, esta vida eterna que você entra nela, nessa vida eterna, veja bem, na modalidade em passar no céu com o Senhor. Você entra no gozo pleno dela a partir do momento que aqui na Terra você aceita a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, sua obra de redenção ali na cruz do Calvário, etc. e tal, como você já bem sabe. Só que essa regeneração, né, dessa situação não alcança o corpo continua na sua degeneração, continua decrescendo, continua diminuindo, ele continua ali, né, diminuindo no sentido de existência. Entenda, não é que você vai encolher, presta atenção, né? Oh, meu Deus, não é que você vai diminuindo. A vida dele útil vai se esgotando até chegar um momento que, como a palavra do Senhor diz, ele torne ao pó, né? Ele volte ali para onde Deus assim o decretou e vem então a morte física. Bom? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Deixa eu ajustar aqui o meu equipamento, né? Apenas isso, nós vamos caminhar. Vamos lá. Agora deu. Então, preste atenção. Ainda sobre esse ponto de voltar ao pó, anota bem isso daí que é importante. A regeneração transfere o indivíduo de um estado de morte para o de vida e santidade. Quem está, então, né? Quem está com este Senhor, né? Quem está unido a Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou ao que era novo, como Paulo bem expressa em segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Também Paulo vai dar essa noção quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 6, versos 15, quando diz o seguinte: não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Corrobora com isso a fala em Efésios capítulo 4, versículo 24, quando diz: revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Na visão, então, do apóstolo Paulo, o que verdadeiramente importa é ser uma nova criatura. Perceba que, como nós estamos falando sobre santidade pessoal, aqueles atos antigos, aqueles procedimentos antigos, aquela sua atitude, aquela sua forma de viver, que era normal na vida anterior à sua aceitação. No momento em que você, irmão e irmã, ouvinte desta aula, no momento em que você declina da sua vontade, no momento em que você se inclina perante a pessoa de Cristo, no momento em que você aceita este sacrifício, tem que ficar patente na sua mente o seguinte: ali Cristo entrou na sua vida, é um divisor de águas, é igual a história, antes e depois. O Nilson antes fazia isso, irava-se, odiava, brigava, adulterava, era viciado. Posterior a Cristo, eu já não mais vivo. Paulo já diz: Cristo vive em mim. A vida que você tem agora, que você vive aí, nesse corpo físico, nesse corpo mortal, nesta peregrinação sobre esta terra, meu querido irmão, minha querida irmã, é Cristo estão sendo pronunciado, externizado através das suas atitudes, das suas ações, das suas palavras, do seu modo de vida. Então, é uma nova criatura, uma nova pessoa. E isso tem que ficar patente, é isso que nós estamos falando sobre aqui. Quando ele está em nós, sua santidade transparece, ele nos torna santo. Santificação, então, é procurar andar neste processo que Deus já implantou na sua vida. É deixar, então, que o velho homem, a velha natureza, as velhas atitudes, elas fiquem sepultadas ali e não mais tenham preeminência sobre a sua vida. É isso que Paulo está querendo. O que importa é ser nova criatura. E o ser nova criatura, nova criação de Deus, o novo ser, é esta vida nova transparecer nas atitudes, nas ações, nas palavras, no dia a dia. E não simplesmente em momento, não é algo momentâneo. Eu estou ali no culto, então, como o movimento pentecostal acabou dizendo que é santidade, é você se carregar a Bíblia desse jeito, é você falar em línguas, é você rodopiar, profetizar. Isto faz parte, mas a santificação tem que alcançar o ser humano inteiro. Não é eu falar em línguas, meu espírito está renovado, está cheio de Deus, coisa linda, mas as minhas atitudes, meus sentimentos continuam ainda prevalecendo e são sentimentos da velha natureza. Continuo odiando, eu não consigo amar, as pessoas não consigo obedecer à palavra de Deus. E então aí há um certo problema na vida daquele que faz desta maneira. Não tem como avançarmos, então, né, nessa caminhada sem passarmos pela eterna discussão sobre dicotomia, tricotomia. Já sabe que aquela história do dicotômico, aquele que crê que é só corpo, alma, né, não tem corpo e espírito, não tem essa situação de alma, e os que creem na tricotomia, creem que é corpo, alma e espírito. Embora aqui nós não queiramos entrar nessa polêmica, até porque em nosso meio, creio que existem defensores dos dois lados. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você aí pode crer da maneira que você bem entender, até porque todos os lados encontram base aí bíblica para defender seu ponto de vista, e a nossa intenção aqui não é apologética, a nossa questão aqui é falar sobre como o cristão deve ter uma vida, que essa vida mostre, demonstre, fique patente diante dos outros que ele é uma nova pessoa, de que Cristo é efêmero, mas ele é real, de que ele é invisível, mas ele pode ser visto, ouvido através da sua vida, meu queridão, minha queridona de Deus. Enfim, notemos o seguinte: o termo espírito é usado livremente para indicar essa parte imaterial do ser humano. Então, vamos passar um pouco aí, caminhar um pouco pela palavra de Deus, vendo esta situação.
apesar de eu não estar presente fisicamente, veja o grifo aí, grifo meu, para que fique mais claro para você. Estou com vocês em espírito. É Paulo dizendo ali aos irmãos em Coríntios, sua primeira carta, capítulo 5, e no versículo de número 3. Vamos caminhar. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar a seu esposo. Mesmo apóstolo Paulo, mesma carta aos Coríntios, só que agora no capítulo 7, versículo 34, mostrando aí, você vendo frisado na palavra de Deus, essa distinção entre uma coisa e outra. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Ainda com referência ao termo alma, veja bem, nós vimos aí anteriormente, né, mostramos um pouco para você, a distinção em que existe o corpo e existe o espírito. Então, existe diferença entre corpo e espírito. Então, essa parte material, que é a parte física, e a parte imaterial. E mesmo ainda na parte imaterial, a gente vê essa disseção aí. A palavra de Deus disseca e mostra que existe Jesus. Você crê da maneira aí que você bem entender, mas eu creio, tomo a liberdade de crer dessa forma. Eu creio que existe essa ação aí nesses três momentos. Mas aqui nós não vamos ficar discutindo isso. Estou mostrando aí para você e você vai crendo aí da maneira que você bem entender aí, ok? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então você vê aí, né, falando sobre esta questão. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, né, falando a questão sobre o corpo, que fazem guerra contra a alma, né? Nosso amado irmão Pedro, em sua primeira carta, lá no capítulo 2, e no verso de número 11. Ainda temos os textos que mostram a relação entre os dois termos, corroborando a ideia de coisas paralelas. Lucas, capítulo 1, 46 e 7, diz assim: Então disse Maria, né, lá no chamado hino Magnificat, no momento em que ela tem aquela experiência com o anjo anunciador. A minha alma engrandece, olha lá, minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, essa distinção. Também, Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, na primeira carta, capítulo 5, versículo 23, ele diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é praticamente a base daqueles que creem aí nessa situação da tricotomia. Mas eu quero fazer essa distinção, não tentando aqui, não quero enfiar nada na sua cabeça, que tentando mostrar ou provar o meu ponto de vista tricotômico, mas mostrar para você que precisam essa ação, precisa haver essa ação de santidade nessas três ou nessas duas, conforme você bem entender, tranquilo, mas precisa haver essa ação, não é só uma ação de que, meu espírito está maravilhoso, mas aí o meu corpo faz determinadas coisas, meus sentimentos vão para outro lugar. A santidade de Deus, ela vai atingir o ser humano todo. Veja bem, o evangelho é para todo ser humano e para o ser humano todo. Primeiro, lá em João capítulo 3, versículo 16, mostra que o evangelho é para todo ser humano, que Deus amou o mundo todo. Então, é para todo ser humano esse evangelho, esse Jesus, esta salvação. E é para o ser humano que aceitou integral, e não apenas uma parte dele. Está aí Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 da primeira carta, né? Corpo, alma e espírito sendo santificado pela presença gloriosa desse nosso Deus. O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, só a palavra de Deus para entender aonde é o ponto nevrálgico aí, né, como alguns gostam de dizer, em que há essa divisão e entende-se concretamente o que realmente é a ação da alma e o que é a ação do espírito, né? Isso só palavra de Deus, quando ela entra e sabe ali o ponto em que ela deve cortar e fazer essa dissensão, dissecar. Isso aqui é a alma, é só apenas sentimentos, isso aqui é espírito, parte, né, voltada ali para o contato mais próximo, mais íntimo com a pessoa do nosso Deus. O Espírito Santo opera diretamente no espírito humano. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito de Deus agindo no nosso espírito e trazendo esta demonstração maravilhosa aí de que somos filhos do Senhor, testificando para que você esteja sempre firmado, arraigado e entenda que você, que eu, que todos quantos estão na pessoa bendita de Cristo, cujo Espírito de Deus habita, aleluia, no seu interior, é um filho, é uma filha amada de Deus. Enfia isso aí na sua cabeça e não deixa ninguém dizer ao contrário, ou te demover dessa ideia de que você é um filho, é uma filha amada de Deus. Amém? Vamos caminhando, então. Eu quero agora, eu passei para vocês aí no grupo, né, o pessoal que está participando lá da nossa disciplina na F, passei para vocês no nosso grupo de WhatsApp, né? Um site e onde você poderia ter um contato um pouco melhor, conhecer um pouco melhor, porque nós vamos trabalhar um pouco agora dentro da visão, da dinâmica desse filósofo, que é Immanuel Kant. Então, para que você tenha um pouco de conhecimento, saiba um pouco mais, vai lá, dá uma acesso ao link que nós deixamos lá no grupo, né? Confere um pouco sobre essa pessoa, quem é, onde nasceu, o que fez, quais eram as ideias, para você ter um pouco assim de uma visão panorâmica de quem era, porque nós só vamos ficar numa parte da sua assertiva, porque ela nos interessa, ela nos ajuda a entender esse ponto de vista aí defendido agora, de que a santidade precisa agir no teu corpo, o teu corpo precisa demonstrar que é santo, precisa agir na tua alma para que as suas emoções estejam controladas e de maneira, então, que elas não tomem conta e passem na frente, transpassem a razão, desobedeça a Deus e você tenha atitudes e ações com o seu corpo, então, que vão deflagrar um mau testemunho da pessoa maravilhosa de Cristo. Amém, meu queridão, minha queridona de Deus. Também essa ação do teu espírito para edificar o teu espírito, fortalecer o teu espírito estar em contato direto, cotidianamente com esse Deus maravilhoso que habita na sua vida e então a sua vida demonstrar, né? Por onde quer que for, por onde quer que andar, sua vida está demonstrando Deus, as pessoas vendo Deus, a ação de Deus, quando você abre a boca para falar, vendo a ação de Deus, quando você envolve com seus braços outras pessoas, abraçando-as, chamando-as para perto, ajudando-as a caminhar, estendendo a mão para levantá-las do chão, da onde caíram, da onde escorregaram, o Espírito ali ajudando-as, levando-as, né, até a presença de Deus em oração, em intercessão, em entrega desta palavra gloriosa do Senhor que vai ali entrar e vai agir na vida daquela pessoa de maneira tal. Então, esse componente maravilhoso que é o seu ser, completamente santificado pela presença de Deus e dando lugar, dando vazão, dando preeminência, dando liberdade, que ele atue na tua vida. As pessoas, então, vão ver isto, vão entender isso, vão sentir
essa ação gloriosa de Deus através da sua vida, emanando da sua vida, meu queridão, minha queridona de Deus. Não é apenas o rodopiar lá, falar uma língua que ninguém entende, entregar uma palavra que as pessoas não conseguem compreender. Isso faz parte, mas no dia a dia, em meio a esse mundo cheio de trevas, a sua luz precisa brilhar continuamente. Não é brilhar só ali na igreja, mas brilhar lá naquele lugar acadêmico onde você está inserido, seja no colégio, seja no ensino médio, seja na faculdade, na universidade, seja num grupo de estudo, um grupo de pesquisa, ali, naquele lugar acadêmico, pensador, Deus precisa ser demonstrado através da sua vida, ali, na sua casa, no meio da sua parentela, no meio daquelas pessoas que não conhecem a Deus, que estão na escuridão, que vivem pelo curso, segundo o curso deste mundo, vivem pela regra do bateu, levou, do levar vantagem, do enganar, do ludibriar. Essas pessoas precisam ver a luz de Deus. Quando você chegar, aquele lugar ser iluminado, os demônios que agem ali, as trevas que agem ali, as forças espirituais da maldade que estão agindo ali, perceberem que a luz gloriosa de Deus chegou e vai iluminar, mostrar, trazer à vista das pessoas que a ação do mal é que estava agindo, que agir daquela maneira não leva a lugar não traz benefícios para ninguém, mas que a graça de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus transforma. E não precisa nem dizer tantas coisas, só chegar e essa presença invadir, a paz do Senhor que está em você invadir aquele lugar de ira, de contenda, de divisão, de confusão, a paz que emana da tua vida mudar essa situação. Isso é santificação de vida, isso é santidade de Deus, ela emana dos seus poros, emana da sua vida quando você dá lugar, quando você permite, às vezes não precisa nem pelo muito falar, só estar ali, quando abrir a boca, aquela palavra de conhecimento, aquela palavra de sabedoria, aquela palavra que traz paz, aquela palavra que traz equilíbrio, aquela palavra que chama a atenção do intelecto, da compreensão, aquela palavra que faz com que o cognitivo das pessoas seja agitado, movido, mexido, e as pessoas passem a refletir sobre determinadas coisas. Isso é ação de Deus. E ela vem através da vida daqueles que são do Senhor e que dão lugar, que permitem que Ele haja através da vida deles, meu irmão. Amém? Então, você que não pôde ainda, que não teve tempo, se não teve condição, você está vendo este vídeo, por favor, para agora, dá uma pausa aí no vídeo, volta lá no grupo, acessa o link, confere, digere a informação ali sobre um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre quem foi esse filósofo, e aí, então, depois de já ter essa panorâmica de quem foi, quais eram suas ideias, e etc e tal, aí você volta e nós vamos falar. Immanuel Kant dividiu o ser humano aí, essa parte material, ele dividia em 3 partes. Nós vamos comentar um pouco da primeira parte hoje apenas, e nas aulas seguintes nós vamos continuar falando sobre isso. Então, a primeira é esse intelecto. Intelecto. Do latim, intellectus, percepção, substantivo masculino, que quer dizer entendimento, inteligência, faculdade de compreender. Mesmo com a definição acima, precisamos pensar que, uma vez que temos o nosso entendimento aumentado pela operação do Espírito Santo em nossa vida, o assunto se torna totalmente teológico. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, nos traz a seguinte informação: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Estará em vós. Então, esse Espírito da verdade, então, meu queridão, minha queridona de Deus, quando ele vem aí, né, ele vos dá a conhecer, ele vem e implanta em mim, você, a mente de Cristo, como está escrito, né, na palavra do Senhor, como ela disse que nós temos agora, a partir desse momento, nós temos a mente de Cristo.
O ser humano não regenerado, regenerado, transformado em nova criatura, o não regenerado é aquele que ainda não se inclinou, não aceitou essa pessoa bendita de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, não aceitou esse sacrifício na cruz do Calvário, entendendo que é para ele. Essa pessoa não possui essa condição e seu intelecto continua apenas com uma descrição acima mencionada. Essa iluminação veio para que a condição abaixo descrita fosse alterada naqueles que creem, ou seja, os que ainda não foram regenerados, não têm o intelecto, a inteligência aberta, limpa, não tem a mente de Cristo, né, implantada ali para ter uma compreensão melhor, maior das coisas, não vê apenas pontual, né, mas consegue ter uma visão mais ampla daquilo que está ocorrendo. Quem não está nessa situação, aquele que não foi regenerado ainda, que infelizmente segue sua vida segundo o curso do mundo. Seguir o curso do mundo é fazer a sua própria vontade, tá, queridão? Então, muitas vezes você está aqui dentro da igreja achando que está tranquilo, porque você está na casa do Senhor, mas se você não está fazendo a vontade de Deus, não está procurando seguir a palavra do Senhor e continuar fazendo as coisas a seu bel prazer, então você está seguindo o curso desse mundo. Então precisa rever aí se realmente foi regenerado ou não. Aqueles que não foram estão, como Paulo está explicando aqui em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, quando ele vai dizer o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, quer dizer, ainda não se consegue entender, compreender, é para os que se perdem que está encoberto. Quem está na perdição é que não conseguem entender, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, quando você ainda está deixando que a sua própria vontade, o seu intelecto guie a sua vida, você não consegue compreender o evangelho, tem dificuldade em entender. Por exemplo, as pessoas têm uma dificuldade enorme num ponto crucial sobre a questão do amar os seus inimigos. Por quê? Quem tem a mente exercitada, a mente aberta pelo Evangelho, a mente de Cristo, ele consegue entender que o amor que o Senhor está falando para com os seus inimigos não é um sentimento, é por isso que as pessoas não conseguem andar. Quem tem a sua mente iluminada pela ação desse Espírito maravilhoso entende que não é um sentimento. Eu não preciso ter que sentir um sentimento de amor, de afeição para com o meu inimigo. Eu preciso obedecer. Amar os inimigos é um mandamento. Quem é de Cristo obedece. Não é que eu tenho que esperar sentir, porque se for esperar sentir amor por aqueles que te perseguem, aqueles que te maltratam, aqueles que falam mal de você, como ser humano, nós vamos ter dificuldade em que esse sentimento brote. Cada vez que esse sentimento pode querer brotar, nós vamos com certeza exterminá-lo. Mas o cristão, ele obedece a Cristo, então por isso ele trata bem, ele cuida, ele procura, ele se esforça além das suas forças, porque o seu ser, o velho homem, quer se levantar, se afastar, pagar na mesma moeda, retribuir o mal que o outro está fazendo, mas como ter a regeneração e a ação do Espírito, você dá lugar para o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, então, suplanta aquela vontade e te ajuda a andar com aquela pessoa, te ajuda a perdoar aquela pessoa, te propicia a força necessária para que você faça como o Senhor diz. Olha, aquele que quer te tirar, né, a túnica, quem quer te tirar ali a túnica, você dá tudo o que você tem, ele quer te tirar algo, você dá o restante, né? Fala, não, pode assim o levar, aquele que te obriga a andar uma milha, né? Com ele ali, e porque você tem que de alguma maneira fazer, você vai, o segundo momento, você vai espontaneamente, olha, você me obrigou a vir até aqui contigo, mas eu vou até mais à frente, agora por minha livre e espontânea vontade, o Espírito te ajuda para que você demonstre Deus para aquela pessoa, demonstre para aquela pessoa o Deus que está na sua vida, e o Deus que está na sua vida vai na contramão daquilo que o mundo fala. E ele só será verdadeiro, ele só será concreto, a mensagem do Senhor só será verdadeira e concreta quando as pessoas virem ela agindo através das nossas vidas, não de palavras, mas de ações.
ok, meu queridão? E é quando deixamos, então, este ser que está em nós agir, é que isso vai sendo demonstrado. Se queremos fazê-lo pela própria força, por isso que alguns não conseguem, eles vão tentando ter uma vida metódica ali para demonstrar, mas não consegue, por nossa própria força, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Que maravilha, então, né? Estamos chegando aí, né, ao fim dessa nossa aula. Como eu disse, infelizmente, quando a aula é gravada, o importante é que não seja uma aula muito extensa, porque fica cansativo você ficar sentado lá muito tempo diante da tela do computador, acaba perdendo aí o interesse e o conteúdo que é importante, você acaba não absorvendo. Então, por isso é um pouco menor do que a nossa aula lá, né, virtual. Então, abraço, se cuidem, até a próxima aula. Mas, relembrando, saiba um pouco mais sobre esta questão, né, procurando acessar o link que foi colocado, disponibilizado lá no nosso grupo de WhatsApp, né, o grupo dos alunos lá, você acessa, aí você então vai descobrir ali, ler um pouco mais sobre Immanuel Kant, um grande filósofo aí, que nos traz essa ideia de que a nossa parte material é dividida aí em três tempos, né? Nós comentamos hoje aqui nesta aula mais sobre a referência e procuramos então, dando uma recapitulada, procuramos então demonstrar que o ser humano, né, tem uma parte física, que é onde normalmente nós temos aí as nossas dificuldades de dores, de enfermidades, de ações, é a parte que faz nos manifestarmos ao mundo, nós nos manifestamos neste plano material, neste plano terrestre, através do nosso corpo. É o corpo que possibilita as pessoas nos verem, é o corpo que possibilita as pessoas nos conhecerem, é o corpo que possibilita as pessoas fazerem parte, terem contato com aquilo que somos e com as nossas ideias. Nos manifestamos através do corpo. É ele que nos manifesta aqui nesse plano físico. Temos a nossa alma, local ali destinado às nossas emoções, nossos sentimentos, aonde está ali guardado, né? É o nosso tesouro, tudo aquilo que você sente para com o mundo, para com as pessoas, para com as coisas, suas emoções estão guardadas ali. E também essa parte espiritual, essa parte do espírito, que é o que vive, que busca, que tem interesse contínuo em ter contato com Deus. É ali que o Senhor fala, é no nosso espírito, não é nas nossas emoções, nem no nosso corpo, fala no nosso espírito, fortalecendo, mantendo contato, ensinando, mostrando, se demonstrando, se revelando a cada um de nós. Aí a santidade de Deus, a partir da aceitação da obra redentora de Cristo, essa santidade de Deus que vem em nós através da ação do Espírito dele que está morando em nosso ser, vai santificar essas três partes, vai santificar o nosso corpo. Então, com o nosso corpo, eu não usarei meus membros, olhos, boca, nariz, pé, mão, para ter atitudes, para manifestar atitudes do velho homem. Então, não vou usar a minha mão para roubar, para ferir, para matar ninguém. Meu corpo não será um instrumento de perdição, um instrumento de escuridade. Eu não vou usá-lo para ter atitudes, demonstrar atitudes que vão denegrir a pessoa de Cristo que está habitando em minha vida através do seu Espírito. Então, as minhas ações neste mundo, a partir dessa presença gloriosa do Senhor na minha vida, vão ser atitudes que demonstrem Deus. A mão não vai ser usada para agredir, vai ser usada agora para afagar, para abraçar, não vai ser utilizada para derrubar, mas sim para reerguer, para levantar, para ajudar a caminhar. Meus pés não me levarão a lugares de perdição, a lugares de escuridade, mas me levarão, me conduzirão
para a presença cada vez melhor do Senhor, nosso Deus. Meus pés me conduzirão, meu corpo, por caminhos de luz, por caminhos de claridade, por caminhos que vão levar outros a mostrar, a caminhar juntos, levar outros a conhecer essa pessoa. Meus pés me conduzirão para lugares abençoados e abençoadores. Minhas emoções vão demonstrar aos outros que Deus está no controle e que se isso deveria mirar, que eu deveria ter raiva, que eu deveria odiar tal pessoa. As minhas emoções controladas por Deus não vão demonstrar isso, mas, na verdade, vão deixar as emoções boas fluírem. Eu deveria odiar, mas em vez de odiar, eu vou ter um sentimento de afeto para com essa pessoa, não importando se ela é minha amiga, se ela me ama ou se ela é minha inimiga, se ela me detesta. São seres humanos que carecem da graça do Deus que está em mim, e o Deus que está em mim, através da minha vida, vai alcançá-los. Pelo meu espírito, nessa comunhão gloriosa, maravilhosa com Deus, me tornando, me fazendo ser um verdadeiro adorador, onde quer que eu esteja, estou adorando ao Senhor, estou na prova adorando a Deus, estou na bênção adorando a Deus, estou em casa, estou na escola, estou no trabalho, estou onde estiver, meu espírito está adorando a Deus, como, né, no Magnificat lá, expresso naquele texto de Lucas, quando o anjo revela àquela mulher chamada Maria, o que Deus tinha com ela, qual era o propósito de Deus para a vida dela. O que Deus tinha era algo que, no primeiro momento, ia levá-la a um amargor muito grande, a uma dor muito grande, a uma incompreensão muito grande, a uma caminhada de dificuldade, mas que depois seria a bênção gloriosa. Ela seria a pessoa através da qual as portas seriam abertas para que o Salvador chegasse a esse mundo, para que o Emanuel, Deus conosco, estivesse entre nós. Ela precisou pagar aquele preço tão duro, amargo, difícil, ser recusada, incompreendida, até dentro da sua própria casa, pelo seu pretenso ali esposo, mas depois a bênção foi tão gloriosa que, como sua prima diz, você será chamada, reconhecida, né, por agraciada, cheia de graça. E é isso que o Senhor quer na minha e na tua vida, através, meu irmão, minha irmã, da ação do Espírito de Deus. Uma vida cheia de graça, e uma vida que, estando cheia de graça, agracie outros por onde quer que for, por onde quer que andar, a graça de Deus esteja inundando. Você chegar no lugar, a graça do Senhor inunde, toque, mova vidas ali, traga vidas, resgate vidas da escuridão, do pecado, atraindo para o reino do amor de Deus. Amém? Que Deus, então, assim possa fazer na minha e na tua vida maravilhosa. Semana que vem nós continuamos aí a partir das 9h da manhã, aí já na aula, nossa aula virtual ali, já um pouco maior, onde poderemos então discutir um pouco mais sobre isso e continuaremos nessa caminhada aí sobre o entendimento de Kant sobre a parte imaterial. Então, você tem um intelecto, e a partir do momento que esta inteligência que já foi concedida por Deus, e que às vezes estava aí um pouco toldada, voltada, utilizada mais na questão para o mal, e toldada, alienada com referência ao Senhor, a partir do momento que Jesus está na sua vida, esse intelecto, essa inteligência é utilizada para glorificar o Senhor, porque aí está a mente de Cristo, a inteligência de Cristo, abrindo a tua mente para as coisas espirituais. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, grandemente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E até, então, o nosso próximo encontro através deste canal, onde continuaremos a falar sobre isso. Tenha uma vida abençoada, tenha uma semana gloriosa, cheia da presença maravilhosa de Deus. Deixe Deus agir através da sua vida, queridão, queridona de Deus, nesta semana, para que não só você, mas através de você, outras vidas sejam abençoadas, plenas da presença gloriosa do Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Quero orar com você até a próxima aula. Pai, querido e santo, louvado seja o teu nome.
por essa oportunidade gloriosa que o Senhor nos dá e concede de estarmos aqui nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, no momento em que esta pessoa do outro lado está ouvindo, assistindo esta aula, que, ó Senhor, tu possas enchê-la da tua glória, da tua graça, da tua bênção, do teu poder maravilhoso e santo, que o Espírito do Senhor, utilizando a minha vida, utilizando esta aula, ministre ao coração desta pessoa, ó Deus da glória, mostre a ele, mostre a ela aonde está errado, aonde precisa que a luz do Senhor entre, aonde há escuridade, aonde ela está errando, onde ela está falhando, aonde ela ainda está permitindo que a ação do ser humano antigo que ela era atue, e assim ela possa entregar no teu altar, entregar nas tuas mãos, e esta vida glorificar o teu maravilhoso e santíssimo nome em todo o tempo. Que esta vida, que é um verdadeiro adorador, possa demonstrar isso aos outros através da adoração plena aonde quer que esteja adorando ao Senhor. Concede uma semana de bênção, uma semana de vitória, cheia de graça e poder. É o meu desejo e minha oração, e a faço no nome glorioso de Cristo Jesus, o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Eu não poderia encerrar essa aula, haja vista que hoje nós não estamos juntos por causa do Dia das Mães, então foi deixado aí para que você pudesse estar aí com a sua mamãe, já que estamos nesse momento de pandemia, nesse isolamento, então de repente poder fazer uma ligação, né, através da internet, poder conversar com ela lá onde estiver, aqueles que de repente podem, já até foram os pais aí, né, já foram até vacinados, batizados, então no Espírito aqui, coisa linda, já foram vacinados e pode estar junto. Então, que você tenha um domingo maravilhoso. A você que está conosco e quer, mamãe, meu ósculo santo, meu beijo santo aí no teu coração, sinta-se abraçada aí, que o Senhor lhe agracie poderosamente. Você que de repente é mamãe e está num momento especial, intercedendo grandemente pelo seu filho que de repente está aí, infelizmente, é acometido desta infecção terrível que é a Covid-19, você está intercedendo. Minha oração para que Deus te alcance esta bênção, para que Deus concretize, né, responda sim a esta oração e seu filho, mamãe, saia ali daquele hospital, saia ali daquela condição e você possa de novo poder conversar, abraçar, beijar, senti-lo aí junto a você. Você que está intercedendo junto contigo, a minha voz também em oração por aquele filho, aquela filha que de repente está afastada aí dos caminhos do Senhor, né? Alienado, às vezes num caminho até complicado de drogas, de prostituição, vivendo uma vida desregrada segundo o curso do mundo. Junto minha oração com você, que Deus realize o desejo do teu coração, traga teu filho, tua filha, que de repente ontem aí estava na casa do Senhor adorando Deus, traga para a sua presença de novo, traga para junto contigo adorar e bendizer o Senhor. Você que de repente é mamãe, que infelizmente perdeu o seu filho por essa ou aquela situação e hoje aí está chorosa, né, saudosa, lembrando, né, puxa vida, Senhor levou meu filho. Que o Espírito do Senhor console o teu coração, console o coração daqueles que são filhos, mas que já não têm mais a mamãe junto consigo, e às vezes hoje gostaria tanto de dar um presente a ela, a minha solidariedade para com você. E agora a minha chamada de atenção para você que é filho, que às vezes tem a mamãe e não liga, não visita, não abraça, não diz que ama. Depois, não adianta ficar saudoso e dizer, puxa, quanto eu queria fazer. O dia é hoje. A hora é agora. Amém? Deus te abençoe poderosamente, irmãos e irmãs. Até um próximo momento, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Paz do Senhor.